Desculpem esse vai e vem, porque, enfim, temos que... Acho que ainda não inventaram o notebook com controle remoto. Ora, no caso do Brasil, de outros países da América Latina, essa estrutura estaria marcada por aquilo que chamamos, seguindo, obviamente, outros autores, basicamente o sociólogo peruano Aníbal Quijano, de colonialidade. Ora, no contexto latino-americano, sujeitos, identidades sociais e sujeitos sociais foram construídos quase que atados aos seus corpos. O processo histórico de colonização, a escravidão, produziu identidade, imagens de identidade corporificadas. O negro, o mulato, o branco, o indígena, o mestiço, o cafuso, o mameluco. De algum modo, então, um mapa que é político e que se naturaliza na aparência da cor da pele ou da origem étnica. Essa gramática corporal racial, Aníbal Quijano chama de colonialidade do poder. A racialização e a escravidão seria então um fantasma na máquina de produção da história, da economia e do desejo também, obviamente. Um fantasma que nos assombra no Brasil, no Peru, na Colômbia, na Venezuela e em outros contextos. Ainda hoje, na modernidade do século XXI, operamos socialmente, aplicamos socialmente essa gramática racializada. E mais, ao mesmo tempo que enfim, de algum modo, a entendemos de modo tácito como natural, não deixamos de perceber que ela é política, porque implica em desigualdade, em uma redistribuição de poder, de perspectivas de vida, de possibilidades de realização pessoal. Ora, obviamente, estando em Recife, não poderia esquecer-me de Gilberto Freire e da ambígua grandeza de sua obra, que, de certa forma, produz um diagnóstico do processo histórico de racialização, de produção dessa diferença racializada ou miscigenada, mas ao mesmo tempo a louva. Na verdade, todos conhecem muito bem, eu tenho certeza, a obra de Freire, e Freire faz uma descrição que é magistral, que certamente é modelar paradigmática, mas não disfarça a sua simpatia com o empreendimento colonial português. Não vou lembrar exatamente das palavras de Freire, mas ele diz, ora, sem a Casa Grande e a Senzala não teria havido Brasil. Sem a empresa escravista não seria possível construir a nação. Então vejam que a nossa própria imagem nacional e o sentimento talvez mais íntimo que temos de pertencimento no diagnóstico freiriano está baseado nessa história de abuso físico, de dominação e de exploração. O mecanismo do abuso físico escravista nunca prescindiu, isso está em Freire, de um vínculo sexual. Inversamente, o vínculo sexual é o centro, é o coração digamos assim, do engenho, fazendo uma certa brincadeira, de produção colonial do Brasil. É por meio do ato sexual que o português, o homem branco heterossexual, produz o povo brasileiro, sexuando, como diria Darcy Ribeiro, com índias e com mulatas. Do mesmo modo também, como também aponta Freire, o sexo ou o abuso sexual foi desde sempre, ou de um modo impressivo, sob o regime colonial, um modo de exercício de poder, digamos assim, uma certa pedagogia do poder baseada no abuso sexual. E todos conhecem um trecho no qual Freire rememora como o senhorzinho branco utilizava o jovem escravo como, a expressão de Freire, leva pancadas, inclusive sodomizando-o, inclusive mostrando, você não é um homem, eu posso usar você como uma mulher, porque você é um escravo, seu corpo não te pertence. Essa memória do abuso sexual configura então um panorama, eu diria, histórico, denso e que persiste de colonialidade, que ainda hoje, certamente, é a minha convicção, nos assombra. Na modernidade brasileira do século XX, também observamos, podemos discutir, aqui obviamente o título do slide faz uma referência óbvia, não, algo irônica ao livro de Michel Foucault, Vigiar e Punir, de uma certa disciplinarização e patologização de sexualidades negras. Livros de medicina legal ainda hoje mostram fotos de corpos desnudos e apontam no corpo as marcas do vício, do crime, da patologia, do desvio. O sadismo, o homossexualismo, o alcoolismo parecem inscritos no corpo. É o corpo negro, popular ou não branco, que é então, vejam bem, esquadrinhado, que é anteposto a um metro, a uma régua, que assim confere a esse corpo o significado no âmbito desse discurso
de disciplinarização e patologização. O sexo negro, vejam bem como é, digamos, fascinante a ambiguidade das estruturas de poder no Brasil. O sexo negro, ao mesmo tempo que é algo doentio, é algo fascinante, que mexe com a gente. De algum modo, e isso certamente faz parte da retórica racista no mundo inteiro, o negro ou o outro racial, ao mesmo tempo que nos apavora, nos seduz. Ao mesmo tempo que nos chama, quer dizer, que chama o nosso olhar, nos parece abjeto ou repulsivo. Essa dialética ambígua certamente se produziu num concurso muito estreito com a medicina legal e com o direito no Brasil. Enfim, não vou aqui encher o saco de vocês com referências, mas a literatura abunda de demonstração sobre essa conexão. De tal modo que a produção de uma imagem ou identidade do homem negro caminhou ao lado dessa patologização e de uma vinculação de masculinidade negra ou popular com a violência. O homem negro é perigoso, digamos assim, num estereótipo algo reducionista. Bom, a mulher negra é digamos, sexualmente acessível. O homem negro é aquele que oferece perigo, medo, pavor, que intimida, e é aquele sujeito que quando nós encontramos num beco escuro, atravessamos a rua, porque a cor de sua pele, a sua aparência faz acender em nós uma luzinha vermelha, perigo. Essa conexão, eu repito, não caiu do céu. Não é natural e não nascemos com ela. Obviamente é fruto da história. Quer dizer, de algum modo, ela tem uma constituição que é histórica, materializada nesse campo discursivo, então, que nos ensina a interpretar a cor da pele. Assim, dentro do Brasil, não vou me estender, obviamente, a crescente, hoje em dia ainda, criminalização dos pobres e, de outro ponto de vista, uma certa militarização das masculinidades. Bell Hooks, uma autora norte-americana, insiste na maneira como o sujeito negro, nos Estados Unidos, mas eu diria também, de algum modo, nas Américas, produziu a si próprio. E não sejamos ingênuos de não reconhecer que os próprios homens negros, muitas vezes, incorporam esse discurso da violência como espaço de afirmação. Ou seja, meter medo, assustar, assombrar a classe média branca pode ser o único recurso de afirmação de si de um jovem pobre da periferia. É quando ele tem poder. No exemplo que eu dei da transposição da calçada, quer dizer, veja que o rapaz ele sente, eu tenho o poder de mudar o caminho dessa senhora branca que eventualmente me despreza ou tem medo de mim ou me vê como menos humano, nesse sentido mais propenso a desumanidades. Veja mais uma vez, então, o tipo de ambiguidade, de armadilha que toda essa parafernália discursiva que é moderna, racializada, nos encerra ou nos constrange, não? Pronto, obrigado. Produzo algumas imagens, enfim, pescadas de modo aleatório na internet, mostrando um pouco essa conexão ambígua entre violência, o corpo negro e o desejo. Não vejo que esse modelo ele tatuou em sua cintura uma arma. Quer dizer, o modo talvez mais impressivo, mais talvez impressionante, diríamos assim, de fixar no próprio corpo uma representação. Que, como eu disse, ao mesmo tempo que é estigmatizante, tem um charme, é sexy. Quer dizer, ser perigoso, ameaçador, para muitos homens negros, no hip hop, no gangsta rap americano, no funk ou no pagode, é algo que é sexy. Quer dizer, o cara come mulher, desculpem a expressão, sem ele parecer mais violento ou agressivo ou algo assim. Mais uma vez, vejo que tipo de armadilha, porque, obviamente, essa representação, se para alguns é sexy, para a polícia não é nada sexy, é meramente ameaçadora, não?